O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tempo do Santo Natal convida-nos à contemplação. Vocês têm que concordar comigo. Convida-nos à contemplação. Mestre da contemplação do Natal foi São Francisco de Assis, o qual, lendo a passagem do nascimento de Jesus no Evangelho de São Lucas, um pouco antes desse trecho que acabamos de ouvir, sentiu no seu coração seráfico vem de serafim, serafim quer dizer anjo, no seu coração angélico, uma vontade de construir um presépio, ou seja, reproduzir de maneira simples, mas artística, como foi ou como teria sido o lugar do nascimento de Jesus. De modo que São Francisco criou o primeiro presépio da história na noite do Natal do ano de 1222, lá por perto de Assis, na Úmbria, na cidade de Greccio. Foi o primeiro que, pois, construiu um presépio. E conta a história que, quando ele foi, depois de ter colocado Nossa Senhora, colocado São José, o boi, a vaca, os pastores, as ovelhinhas,
quando na noite de Natal ele foi colocar o menino Jesus, que ele mesmo tinha feito com as mãos dele, tinha feito lá de barro, com um papelão, com alguma coisa assim, depois pintou a imagem do menino Deus. Quando ele foi colocá-la na manjedoura, o menino se tornou de verdade. E ele fez uma experiência mística de ter nos seus braços o próprio Filho de Deus, nascido de Maria Virgem. O Natal convida-nos à contemplação. O Natal faz-nos melhores. Olhem só que no tempo do Natal a gente deseja-se coisas boas, Feliz Natal, próspero Ano Novo. A gente se perdoa no tempo do Natal, toma-se a bênção, faz-se as pazes. Nos dias antes do Natal e depois do Natal, a gente se confessa, muitas confissões, e elas são mais sentidas, são mais profundas, vêm com maior arrependimento da alma. No tempo do Natal, a gente desembolsa dinheirinho para comprar presentes, se distribui presentes, e até muitas vezes para pessoas que a gente nem gosta muito, ou então nem mereceria presente, mas tá bom, uma lembrancinha também para esses. O Natal também faz com que muitas pessoas, sobretudo os que vivem solitários, se sintam tristes. Quer dizer, aquele clima, não é? Toca o coração da gente. O Natal faz-nos melhores, distribuímos cestas, ajudamos as pessoas, enfim. Quem dera se o Natal fosse mais dias do ano, viveríamos melhores. Mas este espírito do Natal, ele pode sim se prolongar em nossa vida, quando nós buscamos cultivar a simplicidade, que é o espírito do Natal, a simplicidade. Vemos isso ilustrado hoje na leitura do Evangelho de São Lucas, a apresentação do menino Jesus no templo. O evangelista nota que eles iam apresentar o primogênito, o primeiro filho nascido de mulher, que era da lei de Moisés. O primeiro deve ser oferecido ao Senhor, e como de Maria só nasceu Jesus, era sempre o primeiro, foi lá apresentar. Mas deviam ofertar lá alguma coisa para o templo. Ele diz, um par de rolas ou 2 pombinhos. E por essa oferta, sabemos que a Sagrada Família de Nazaré era pobre. A lei dizia, ao menos um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Os ricos podiam oferecer touros, os remediados podiam oferecer ovelhas. Para não ficar sem ofertar nada, pelo menos 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Eram pobres. São José trabalhava na carpintaria. Nossa Senhora costurava, bordava beira de guardanapo e fazia as coisas da casa. Temos esse testemunho no bonito painel que ilustra aqui a meia cúpula da nossa Basílica Santuário. São José trabalhando na carpintaria dele, fazendo portas, encomendas. E Nossa Senhora também lá costurando, tecendo, como aparece lá naquela tela lá, que ela está então trabalhando as coisas próprias do trabalho manual. E o menino Jesus está rezando, mas ele também vai aprendendo aos poucos o ofício da carpintaria. Assim que ele era conhecido, filho do carpinteiro,
e ao mesmo tempo depois chamava-se também para ele de carpinteiro. Jesus tornou-se, quando cresceu, também carpinteiro. A família de Nazaré vive, portanto, na simplicidade, na humildade, lá do trabalho, do respeito, do amor de um para com o outro e da oração. A Sagrada Família de Nazaré era uma família de piedosos israelitas. Conheciam, buscavam viver a palavra, aguardavam as promessas. Essas promessas que justamente vêm todas resumidas em Jesus Cristo. E que o idoso Simeão, naquele dia, ele já estava com dificuldade de caminhar, locomoção, mas naquele dia ele disse: hoje eu quero ir na igreja. E deram um jeito lá na casa dele e o levaram na igreja. Era um dia profético, pois foi o dia em que São José e Nossa Senhora foram levar o menino. E os olhos que já quase se apagavam, os olhos do velho Simeão, quando contemplaram o menino nos braços de Maria, ele disse: aqui está, pois, a salvação de Israel, que os meus olhos viram. Agora, Senhor, eu já posso morrer em paz. As promessas de Deus se realizam, então, em Jesus Cristo, na casa da Sagrada Família de Nazaré. E depois o velho se dirige àquela jovem. Nossa Senhora deveria ter no máximo 16 anos. No máximo. Se dirige para ela, tão bonita. Imaginem, se o anjo de Deus a viu tão bonita, a chamou de bonita, de graciosa, a achou tão linda. Imaginem então um ancião que já mal vê. Viu a moça de Nazaré e também ficou encantado. E disse para ela: olha, esse teu filho vai ser um sinal de contradição. E ele fará com que os corações sejam revelados, corações sejam ressuscitados, voltem para Deus. E depois diz uma frase que ela guardou consigo: quanto a ti, uma espada vai atravessar a tua alma. Meus irmãos e irmãs, aqui estão participando da Santa Missa um grupo chamado das Mães que Rezam, e que rezam prostradas ou rezam de joelhos para que os filhos fiquem de pé. Elas devem rezar por todos os filhos do mundo, não só pelos seus. Elas devem rezar por toda a humanidade. Elas devem rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pela paz no mundo, pelos pobres, pelos quais ele trabalha, opera, para que então também pela oração destas mães, unidas à oração de Maria, nós possamos estar de pé, possamos ter um ano abençoado, possamos dizer muito obrigado, Senhor, apesar de tudo aquilo que de menos bom tenha acontecido neste ano de 2017, pela oração haveremos de ter um ano melhor, um ano apoiado na Tua graça, fortalecidos na fé em Jesus Cristo, que nasceu para a nossa salvação, ajudados pela intercessão da Virgem de Nazaré, especialmente nesta Basílica Santuário, onde o culto à Virgem de Nazaré é fecundo o ano inteiro, especialmente no mês de outubro, que é o mês da festividade da padroeira. Possamos viver um ano abençoado sob o patrocínio de São José, Pai da Sagrada Família, o protetor de todos os pais,
daqueles que trabalham, daqueles que também estão sem trabalho, para que possam sustentar-se a si e a sua família dignamente. Meus irmãos e irmãs, hoje é também sexta-feira da misericórdia. Queremos pedir, por intercessão da Virgem de Nazaré, a graça da saúde para quantos estão fazendo o seu tratamento, tomando o seu remédio, para quantos estão, pois, fazendo hemodiálise, fisioterapia, quimioterapia, para quantos estão no estágio terminal da doença. A Virgem de Nazaré, o culto dela aqui em Belém é ligado com as águas da Amazônia, as águas do dia da Romaria fluvial aqui na Baía do Guajará. E que, por intercessão da Virgem de Nazaré das águas, pois todos possam ter a saúde revigorada, a saúde do corpo, a saúde do espírito, e possamos iniciar e concluir o novo ano, pois agradecendo a Deus as graças que alcançamos por intercessão de nossa Mãe do Céu. Vamos fazer um instante de silêncio, deixar cair em nós coisas boas.